Olá, amigos. Hoje vamos dar continuidade às lições inesquecíveis do nosso querido paizinho, nosso querido seu Hugo. Inclusive, pedi aos amigos que me ajudassem, que colaborassem, que contassem fatos da vida de seu Hugo com eles, para que nós pudéssemos adicionar nas nossas reflexões, trazendo tanta riqueza que ele, o paizinho e Dona Dulce nos trouxeram às nossas existências, que tanto nos ajudaram a iluminar nossos caminhos. E nós tivemos a grata satisfação de receber uns áudios da nossa querida Doroteia Silveira, uma grande amiga, uma grande trabalhadora da doutrina espírita, muito dedicada, abnegada, trabalhadora, como pede o Espírito da Verdade na mensagem que deixa para nós no Evangelho segundo o Espiritismo: devotamento e abnegação. Disse a Doroteia que um dia ela passou uma experiência muito bonita, que ela teve dificuldade até de compreender com o seu Hugo. Mas eu não tive dificuldade de entender e vou explicar depois para vocês. Dona Dulce já era desencarnada, depois de 68 anos de convivência, quase 50 anos de lar infantil Marília Barbosa, junto ao casal, é natural que abrisse aquele vazio no caminho do seu Hugo e quase que imediatamente acaba o lar infantil e se transforma numa instituição filantrópica gerada, gerenciada então em convênio com a prefeitura de Cambé, de maneira que deixa de ser o lar infantil e o seu Hugo já nos seus 90 anos de idade. A Dona Dulce desencarnou e em maio de 2003 o seu Hugo fez 90 anos em outubro. Foram 10 anos com a ausência da Dona Dulce. Então imagine o seu Hugo na sua casa, no fundo era o lar que virou o Centro de Educação Infantil Marília Barbosa, já uma instituição filantrópica, mas conveniada, não mais o lar infantil. Então o seu Hugo, sem suas crianças, suas meninas, que ele e a Dona Dulce iam todos os dias visitá-las durante décadas, abraçá-las, beijá-las, e sem a Dona Dulce do lado. Então quando a Doroteia conta essa história, talvez ela não tivesse compreendido que o seu Hugo vivesse esse momento importante para ele. Ele disse assim: sabe, Doroteia, um dia eu desci, Doroteia nos conta, eu desci ao centro de educação e estava para começar as aulas da creche e da pré-escola, e uma criança, um menininho, veio correndo me abraçar. Eu o abracei, dei um beijo na sua testa, tocou o sinal, ele entrou. Ele entrou e aquilo me fez muito bem. No outro dia, uns dias depois, eu desci de novo lá para visitar a instituição. Quando eu cheguei, estava para começarem as aulas, aquele menininho me viu, acenou para os coleguinhas. Ele veio, eles fizeram uma filinha para que eu pudesse beijar a testa de um por um. E fui beijando. E eles foram entrando na escola. E toda vez que eu tinha oportunidade de descer ao trabalho do Centro de Educação Infantil, acontecia isso. Eles não entravam na sala de aula enquanto não faziam a filinha para eu poder beijar a testa de cada criança que, antes deles entrarem. Então a Doroteia, ela nos conta essa história nesse áudio bem curtinho, dizendo que ela não entendeu por que o seu Hugo contou essa história. E eu entendi. Eu entendi porque eu liguei lá para Maria José, filha do seu Hugo, filha do lar, casada com o filho real do seu Hugo, né, o Emanuel. Então ela é filha duas vezes. O seu contou que o seu Hugo vivia esse vazio e que o lar já não era mais o lar, mas ele tinha uma preocupação muito grande com as crianças que vinham num estudo integral. E eles vinham, estudavam ali, passavam o dia, mas eles voltavam para a casa de suas mães, enquanto era lar, ele criava aquelas crianças até que atingissem os 18 anos de idade. Um dia, diz Doroteia, ela se preparava para fazer uma palestra aqui no Centro Espírita Allan Kardec de Cambé. E quando ela estava se arrumando, o seu filho da época de 5 anos, hoje já está com 15 anos e meio, mais ou menos, ela diz que ele pergunta: mãe, onde é que você está indo? Ela falou: estou indo lá no seu Hugo fazer palestra. Ela: eu vou com a senhora, mãe.
Ela perguntou, por que você quer ir comigo? Ah, mãe, porque eu quero ganhar um beijo do seu Hugo. E daí ela se recordou que toda vez que o seu Hugo se despedia da turma, quando acabavam os trabalhos do centro, quando ela ia fazer a palestra, ele sempre se despedia do filho dela com um beijo na testa. Então ele falou, eu quero ir me despedir do seu Hugo. E daí o seu Hugo, naquela noite, naquela despedida, ela pergunta-se, filho, mas por que você quer ganhar um beijo do seu Hugo? Eu anotei aqui, gente, nessa nossa... Eu fiz um teleprompter para mim aqui, que eu peço licença para você. Ele diz assim, mãe, porque o beijo do seu Hugo, eu quero um beijo do seu Hugo na testa, porque eu sinto o amor do seu Hugo saindo para mim. Olha a frase de uma criança de 5 anos, diz a Doroteia, que o filho dela surpreendeu quando eu disse isso. Mãe, eu quero um beijo do seu Hugo porque eu sinto o amor dele saindo para mim. E ela então se emocionou, e daí que ela foi entender o que o seu Hugo quis contar naquela história, quando aquelas crianças começaram a fazer fila para que ele beijasse a testa. Mas a surpresa maior foi que eu e a minha esposa estamos estudando o livro de André Luiz, Obreiros da Vida Eterna, que é o estudo daquela desencarnação de 5 pessoas, que no fim viraram 4, uma teve moratório, estudamos há poucas reflexões atrás. A surpresa que eu tive nesses dias foi de encontrar esse texto da desencarnação de Fábio. Fábio é uma pessoa de uma elevação moral, um homem maduro, segundo descreve André Luiz, estava na véspera da sua desencarnação, completamente consciente de que chegara a sua hora, vítima de tuberculose, que o acompanhara a vida toda, desde 9 a 10 anos de idade. Uma vida sempre simples, um trabalhador dedicado. E o Fábio preparou a esposa e os filhos, eles evangelizaram o lar, as crianças sabiam que a vida continuava. Ele é uma pessoa de um equilíbrio, de uma retidão, de uma pessoa de uma vibração evangélica, um amor pela esposa, um carinho, uma ternura. E diz André Luiz que ele estava tão pronto para desencarnar, para ficar livre daquela doença que naquela época, 1940, ainda não tinha os tratamentos ideais, adequados, ele podia contaminar seus filhos, então ele não podia abraçar, não podia beijar os filhos e sabia que estava no último momento da sua existência aqui na Terra. Então a esposa chama os filhos para a prece do lar, ele conversa antes com os filhos, um dos filhos faz a prece, eles beijam a mãe quando estão para sair. Ele pede generosamente, ele pede à esposa, eu vou ler lá para você, ele pede à esposa carinhosamente a permissão para poder, naquela noite, beijar os filhos. Ele diz assim, Mercedes, se você concorda, eu sentir-me-ia feliz por beijar hoje os nossos meninos. A senhora aqueceu comovida, mesmo sabendo que ele estava vomitando sangue pelos pulmões. Aí ele diz assim, traga-me por favor um lenço novo. Ela foi, pegou um lenço, e o que ele faz? Ele pega aquele lenço branco de linho, limpinho, e põe sobre a cabeça dos filhos, para poder não tocar a sua boca, porque ele tinha tanto amor pelos filhos que ele tinha medo de contaminá-los com a tuberculose. Mas aí ele pôs aquele lenço sobre a cabeça do filho e beijou com tanto amor aquele filho, depois tirou aquele lenço, pôs na cabeça do outro filho, beijou a cabeça dos filhos com tanto amor, que Jerônimo, o benfeitor de André Luiz, ali do lado, descreve assim. O André fala assim, eu vi que o pai cristão aplicou o lenço sobre a cabeleira das crianças, beijou o linho. Havia tanta alma, tanto fervor afetivo naquele gesto, que reparei o jato de luz que lhe saía da boca, atingindo a mente dos pequeninos. O beijo saturava-se de magnetismo santificante, diz André. E ali, mostrando que aquele beijo, que era um beijo cheio do amor de um pai, torna-se um beijo cheio de luz. E aí eu pude entender aquele momento do seu Hugo,
quando ele beijava o filho da Doroteia, e ele dizia: eu sinto o amor do seu Hugo saindo para mim. Era esse jato de luz. E o seu Hugo, que estava sem a Dona Dulce, sem o lar infantil, sentia aquele amor que estava represado dentro dele, sair em direção àquelas crianças que eram trazidas pelas mães para passar o dia no Centro Educacional Infantil Marília Barbosa, fruto da criação do lar infantil Marília Barbosa. Lições inesquecíveis do seu Hugo Gonçalves, o nosso paizinho. Hoje, um beijo de luz. Um abraço a todos.